E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, para quem não me conhece, me chamo Ribeiro, Eudes Ribeiro. E estou aqui mais uma vez, né, vindo da parte de Deus, para falar para vocês sobre algo muito importante. Né? Tem a ver, né, com os decretos, tem a ver com as leis, tem a ver com o aborto, tem a ver com as crianças, os inocentes. Né? Aquilo que está vindo, aquilo que estão planejando. Né? E vou falar breve, algo que Deus colocou no meu coração de uma forma bem resumida, certo? Vou fazer outro vídeo, colocar no YouTube, né, de uma forma maior, para que vocês entendam um pouco sobre a mensagem, que não é tão fácil de se explicar, de como eu cheguei a essas conclusões, certo? De como Deus me mostrou as coisas. Então, através desse vídeo maior que eu vou colocar no YouTube, explicando, né, com mais detalhes. E peço também que vocês que tenham curiosidade em saber, ouvir, vão lá, vou estar colocando o link, certo? E que mistério é esse? Que mensagem tão importante? O que que Deus, né, falou contigo? Gente, eu vou falar tudo do começo para vocês entenderem um pouco rápido, para vocês entenderem de uma forma bem concisa, né, o que aconteceu. Ano passado, quando eu estava no monte, ali na litorânea, né, Deus me mostrou uma visão. Né, e muitos, como muitos sabem, amigos, familiares, né, sabem que Deus fala comigo muito sobre visões, com sonhos, né, desde criança isso. Né, e minha família sabe disso, todo mundo sabe disso. E nessa visão, lá no monte, eu, é, eu vi, um dia, que foi dia 31 de outubro, foi no dia das bruxas, né? Eu vi uma visão muito horrível mesmo. Era muitas crianças, muitas inocentes jogadas na fogueira. E passei muito mal mesmo. Pedi direcionamento para Deus. Né? E nesse mesmo dia eu tive outras visões que eram as crianças sendo acorrentadas, né, em calabouços, em navios, em caminhões, certo? E isso mexeu muito comigo. Né? E, enfim, passou, teve altos e baixos na minha vida, certo? Mas essa visão ficou no meu coração. Né? E há um mês atrás eu, eu estive, né, num encontro de pastores, de líderes, para ouvir a palavra de Deus. E nesse encontro, né, tinha uma mesa muito grande. Nesse encontro eu vi uma mulher de vermelho. Né? Minha mãe estava comigo, eu falo para ela: mãe, está tendo aqui, eu estou vendo aqui uma mulher de vermelho. E tá bom. Né? E aí a gente chega aqui em casa, ela vai para uma igreja, uma amiga dela, eu fico aqui em casa. E nessa igreja o pastor falava assim, eu não sei porque eu estou falando isso, mas tem alguém que vai entender. Ontem à noite eu tive um sonho, e esse sonho tinha uma mulher de vermelho, e essa mulher de vermelho, aonde a mão dela tocava, é, as crianças, né? A criança que ela escolhia, a criança morria. Né? E aí a minha mãe volta, né, do culto e me fala isso, né? Um pouco assustada. E aí eu entendi. Né? Mas eu pedi direcionando para Deus depois disso. Né? E Deus me mostrando que algo estava acontecendo, que algo estava sendo planejado, que algo está sendo planejado, né, contra as nossas crianças, que o inimigo quer, né, elas de uma forma bem brutal. E é mais ou menos isso o teu da mensagem, né, o foco, o cerne, certo? E depois disso, a gente pedir direcionamento para Deus, pedir muito direcionamento,
falei, né, e perguntei para ele o que ia acontecer. Deus me mostrava, me mostrou o livro de Êxodo, no primeiro capítulo, todos sabem que antes de Moisés nascer teve um decreto do faraó. E esse decreto do faraó é, era para que o povo hebreu não pudesse mais procriar, né? Primeiro ele começou a oprimir, segundo ele pediu para as parteiras de uma forma sutil matar os, 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 os bebês nascidos, os bebês homens, né? E o terceiro decreto foi de uma forma para que eles possam se livrar, né? no, no rio. E esse decreto era uma forma de evitar a vontade de Deus, que era libertar o povo do Egito. Então, em vez do inimigo confrontar no fim, né, ele confronta no começo, né, no começo, meio e fim, para tentar impedir a vontade de Deus, que era libertar o povo dele. Então, assim, pedindo muito direcionamento para Deus, né, sobre essa palavra, sobre tudo que Ele me deu, sobre as visões, né, e tudo uma coisa estava se encaixando, entende? E eu comecei a meditar mais na palavra, comecei a meditar mais nessa passagem, né, na passagem, Deus me mostrava muitas outras coisas ocultas que, que eu vou falar agora. Né? Essas coisas ocultas eram da seguinte forma: é, quando o faraó, né, ele organiza, planeja os decretos, né, ele, no último decreto, ele pega as crianças, manda jogar no Rio Nilo. Mas por que no Rio Nilo? Porque eles não poderiam sacrificar as crianças de uma outra forma, né? Mas isso era uma oferenda, entendeu? Ao Rio Nilo, que era um Deus. Certo? E esse Deus, e esse rio, sim, teve essa oferenda. Né? Por quê? Porque ele poderia fazer de todo, enterrar, enfim, fazer de várias outras maneiras. Né? Mas isso era uma forma de ritual, certo? E esse ritual, ele era para evitar, né, também a procriação e tudo mais, mas que também o rio pudesse, o Deus, né, pudesse mandar provisões, né, pudesse mandar mantimentos, pudesse mandar mantimentos e poder, né? E era uma forma, foi uma forma de sacrifício, foi uma forma de oferenda, que era o que Deus me revelava. E através desse decreto, né, passaram-se 80 anos, Moisés, ele, é, Deus chamou ele e através, ele ia ser usado, Deus iria usar Moisés, né, para libertar o povo, ia mandar as pragas e tudo mais. Né, e eu sempre pensei muito na primeira praga, que era o rio transformar em sangue. Né, e Deus me mostrava, né, esses dias que o sangue que foi transformado era dos inocentes. Vocês entendem isso? Né? Tanto é que isso é tão verdade que a última praga foi para matar os primogênitos. Né? Eu fico assim, eu me coloco, né, no Egito naquela época, e se eu estivesse lá e visse o rio transformando em sangue, iria sim me lembrar daquilo que Faraó fez com as crianças. Né? Tanto os hebreus quanto os egípcios. Então Deus estava falando assim: ei, eu não esqueci. Ei, eu não esqueci o que vocês fizeram. Eu não esqueci dos decretos que foram colocados. Eu não esqueci, e por causa que vocês aceitaram esses decretos, eu, além do motivo de libertar meu povo, vou punir vocês por causa daquele genocídio. Vocês entendem isso? Então, assim, Deus, ele, com sua total justiça, faz com que o povo, aquele povo, no caso egípcio, que apoiou, que planejou, que fez com que as mães hebreias, né, fossem forçadamente colocadas, pegando as crianças e colocadas no Rio Nilo, como uma forma de decreto. E tá bom, Deus me dando essas passagens e tudo mais, me revelando muitas coisas, e eu por fora, né, da política, e eu por fora daquilo que estava acontecendo.
daquilo que está acontecendo, né? Como todos sabem, está tendo no Congresso, né, essa PL, né, para que equipare o crime de aborto com crimes hediondos e tudo mais. E está tendo um movimento contra essa PL, né, que provavelmente já vai morrer, já vai deixar de existir essa PL, e consequentemente vai vir novamente o assunto do aborto, né, dessa questão da, da lei. Né, e, é, e é o que eu estou aqui também para falar. Né? Vocês se lembram do que eu falei sobre as visões, sobre os decretos? Justamente, né? O farol decretava, o povo aceitava e eram e as crianças sendo sacrificadas. Mal sabiam que eles estavam sendo usados para, de uma forma, usados pelo inimigo, como uma forma de oferenda, como uma forma de evitar a vontade de Deus, enfim, para fazer a vontade do inimigo. Vocês entendem isso? Então, o que Deus me mostra, eu perguntava para Deus, Senhor, mas o que é que a gente tem que fazer? Se haverá decretos, se haverá aprovação. Deus me mostrava assim, e me manda falar, né, para vocês, se posicionem. Né? Quando teve os 10 decretos, uma é a opressão, o segundo era as parteiras, né? Que as parteiras elas recusaram a obedecer. Joquebede, mãe de Moisés, se recusou a entregar, certo? Ela se escondeu. Paralelamente à história de Moisés, é parecido com a de Jesus. Quando Jesus nasce, Herodes manda matar todas as crianças até 2 anos, né, para evitar que o rei ficasse vivo. Mas Deus deu estratégia para Maria, mãe de Jesus, sair do Egito. Né? Então, elas não obedeceram os decretos que estavam vindo. O que Deus está falando é que se posicione contra e qualquer tipo de decreto que possa estar vindo contra as nossas crianças. Certo? De que forma eles? Se recuse. De que forma eles? Esconda. De que forma eles? Fuja. Né? Fuja desses decretos. Mas isso foi estratégias de uma forma no passado. Né? Deus vai nos dar estratégias. Se estão indo para a rua, vamos para a rua também. Se está fazendo isso, vamos também fazer de uma forma para que não possa progredir esses tipos de decretos. Mas o que Deus me mostra é que por mais que a gente não consiga evitar aprovações, evitar que o aborto seja é, que o aborto seja aprovado, né, nos congressos, mas ele quer uma posição, ele quer que a gente não aceite, porque as consequências daquele genocídio nos tempos de Faraó demorou 80 anos para vir, mas veio de uma forma terrível. Quando Moisés sai e deixa o rastro das 10 pragas, né, o Egito estava acabado. Né? A morte dos seus filhos, não tinha rebanho, não tinha casa, não tinha santuário, o rio estava em sangue, tudo estava uma tragédia. Mas Deus não se esqueceu, né, daquelas crianças sendo sacrificadas, né? Aqueles animais bem provavelmente foram engolidas alimentadas pelo os crocodilos foram alimentados por elas, né? Então foi um sangue é, 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 de inocentes, né? Que Deus vai se lembrar. E Deus vai se lembrar de todos que não se posicionaram. Né? Todos os homens e mulheres que se dizem de Deus. Todas as pessoas que se dizem filhas de Deus, eles não, Deus vai se lembrar de que você poderia fazer algo, de que você poderia ter feito pelo menos um vídeo contra, de que você poderia ter colocado uma lei, ter ido nas ruas, ter falado alguma coisa.
Deus vai se lembrar da sua negligência, da sua omissão. Deus vai se lembrar disso. E tem muitas coisas, né, para eu falar, tem muitas coisas que eu vou estar colocando no vídeo do YouTube, explicando, né, bem de uma forma mais didática aquilo que Deus colocou no meu coração. É, uma ligação entre o Brasil e o Egito, Brasília e Egito. Brasília foi inspirada em uma cidade do Egito, em um faraó, e isso todo mundo sabe, né? No livro Brasília Secreta, vou estar explicando isso no YouTube, e de uma forma mais detalhada, né? Sobre os deuses Moloque, sobre os sacrifícios a ele. Também vou explicar, né, um pouco mais sobre das minhas visões, do dom que Deus me deu, né? E essa foi só uma forma bem resumida, para que não deixasse o vídeo muito grande, mas que vocês possam estar ligando o alerta para os decretos que o faraó possa estar fazendo, planejando, ordenando, né? Deus sabe de tudo que está de oculto. Eu, de uma forma, Deus me manda, falava comigo, né, que eu tinha uma função de vigia, né, o atalaia, quando vê algo, quando está vindo, né, algo de ruim acontecer, o papel dele é avisar, por mais que ele não tenha uma voz boa, por mais que ele não tenha uma eloquência, mas ele, o papel dele, ei, tá vindo alguma coisa. E o dever dele é avisar. E esse é o meu papel, avisar. Na palavra de Deus, em Provérbios 31:8, fala que falem em favor daqueles que não podem se defender. Garanta a justiça para os que estão aflitos. Né? Falem em favor daqueles que não se podem defender. Né? E falo daqueles que não se podem defender. Daqueles que ainda estão na barriga. Daqueles que ainda estão de uma forma embrionária. Né? Todos sabem que quando Jesus já estava na barriga da mãe dele, Maria, ele já estava cheio do Espírito Santo. Ali já era uma vida, né, que já estava sendo formada. Deus nunca apoiou, ele nunca apoiou nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de decreto, nada que vá contra as crianças, certo? E eu agradeço a Deus, né, que ele possa ter me escolhido para falar dessa mensagem. Né? Vamos ver, Pai. Eu agradeço a rica oportunidade, que todos fiquem em paz e que Deus abençoe todos vocês.